Bom dia, meninas, tudo bem? Mateus 20, já caminhando aí para nossa última semaninha. Eu espero que vocês tenham conseguido ler, tenham conseguido ouvir as orações, as devocionais, né, as explanações. Eu entendo que estão ficando um pouquinho grandes, mas paciência, a gente está tentando aqui o melhor. Mas sem muita conversa, né, para não alongar mais esse vídeo, vamos lá então para a explanação do capítulo 20. E a gente vê já no capítulo 20 uma parábola muito conhecida, né? Lembra que eu falei que Jesus fala muito por parábolas? E essa é uma parábola bem conhecida, que é a parábola da vinha. Então ele conta ali que tinha um senhor, dono de uma vinha, que ele sai cedo, bem cedinho, a buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele contrata esses trabalhadores por um denário. Denário era uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho. Ele leva os trabalhadores para a vinha dele, depois ele sai a procurar mais trabalhadores e aí ele vai fazendo subsequentemente durante o decorrer do dia e oferecendo a cada um desses trabalhadores um denário pelo seu dia de trabalho. Aí quando chega no final do dia, ele vai pagar aos seus trabalhadores e ele começa a pagar pelos que começaram a trabalhar por último. Então houve trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora e ele dá um denário. Aí aqueles, né, que começaram a trabalhar desde cedo pensam, nossa, se ele está dando um denário para quem trabalhou 1 hora, 2, né, porque ele vai pagando por ordem de último, né, os últimos que chegaram. Aí eles pensam, então a gente vai ganhar mais. Só que quando chega na vez deles, o dono da vinha paga um denário. E eles ficam revoltados, não acham justo, acham que foi muito injusto o que o dono da vinha havia feito. Aí o dono da vinha fala, peraí, mas o combinado foi esse, foi que você iria trabalhar por um denário. Não importa se eu quis ser generoso com quem trabalhou menos, o combinado para você trabalhar o dia todo era um denário. Então eu não estou sendo injusto. E de fato, esse era o combinado entre o dono da vinha e os trabalhadores. E aí, uma pergunta que não quer calar. Você alguma vez já se sentiu injustiçada porque você achou que, talvez, tanto no plano natural, né, quanto o seu chefe ou alguém da sua família fez alguma coisa para uma outra pessoa? Poxa, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto. Aí vem essa pessoa aí, né, que nem fez nada, mas levou tanto crédito, recebeu muito mais elogios ou ganhou os créditos de um trabalho que ela só fez um pouquinho. Você já sentiu assim, injustiçado alguma vez? Eu confesso que eu já. Queria dizer para vocês que eu nunca fiz isso, mas eu estaria mentindo e não é o que Deus quer. Então, eu confesso, com vergonha, queria dizer que não, mas já me senti injustiçada, porque eu não entendia o significado dessa parábola. O que esse trabalhador está dizendo, aliás, o dono da vinha, é que ele foi justo. E a gente recebe de Deus a mesma coisa. Às vezes a gente olha até para o reino de Deus, né? Às vezes não é nem na família. Nossa, mas Deus priorizou essa pessoa que nem fez nada, nem falou nada, nem trabalhou nada. Eu fiz tanto, mas Deus deu a mesma coisa. Porque não é pelo nosso merecer, é pela graça imerecida que Deus nos dá. Deus não faz acepção de pessoas e Ele nos olha igualmente. Então, às vezes, ele acha que para essa pessoa hoje eu vou dar mais e para essa hoje eu vou dar menos. E a gente se sente injustiçado. Mas Deus, ele é justo. Justo e verdadeiro. Verdadeiro a sua palavra. E muitas vezes, hoje eu olho, né, numa situação que aconteceu comigo e eu me senti assim. Era Deus tratando comigo. Para que eu aprendesse que eu não tenho que ter prioridade em tudo, que eu não tenho que ser escolhida. E na verdade a gente também não tem que ter essa coisa de que as pessoas olhem pra gente, nossa, olha ela. Porque foi assim que eu me senti. Eu me senti injustiçada quando eu não me senti valorizada por algo que eu tinha feito. Outra pessoa também tinha feito, mas eu achava que eu deveria merecer mais, porque eu me sentia como esses trabalhadores aí da vinha. Eu fiz mais. Mas eu não entendia que é pela graça imerecida. E aprove a Deus, dá conforme a sua vontade.
Então, que a gente possa parar e refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes, não só em relação a Deus, mas em relação aos nossos próximos, né? Quem está ao nosso lado, porque o que Deus está querendo da gente é o nosso trabalho, que nós temos para oferecer para Ele. Não é o que nós vamos oferecer pelo que Ele tem para nos dar. Olha a diferença. A gente já sabe que Ele vai ser bom, vai nos abençoar. E se Ele nos prometeu um denário, então estava muito bom o denário. Por que querer mais? Só porque o meu irmão está ganhando mais? Ou porque o outro teve mais destaque? Não é bem por aí, né? A gente está vendo que graça é algo que Deus dá a todos de forma abundante, mas conforme a sua vontade. E às vezes é para tratar, para que nós possamos crescer nessa área, para que não queiramos ser sempre os primeiros, sempre exaltados. Tá bom? Vamos seguindo que, como eu falo sempre, eu falo muito e o capítulo não para. Aí a gente chega numa outra parte que a gente vê a mulher de Zebedeu, que era a mãe de Tiago e João, chegando para Jesus e falando: Senhor, será que o Senhor pode pôr meu filho um sentado lá no reino dos céus, um sentado à sua direita, outro sentado à sua esquerda? Porque ela queria o quê? Ela queria que os filhos dela estivessem numa posição grande. Olha de novo ali na vinha, querendo estar sempre no primeiro lugar, querendo que seja mais para mim do que para os outros. Os outros discípulos ficam ali indignados, que é isso? Provavelmente eles já estavam ali, Pedro, eu já imagino Pedro, eu que faço mais, eu que trabalho, eu que faço isso, porque Pedro estava sempre ali junto, né, conversando, perguntando, fazendo coisas. Então isso aqui só eu conjecturando, a Bíblia não diz nada disso, tá? Mas os discípulos ficaram meio ali, ó, o quê? Como assim? Um senta à sua direita. E aí Jesus dá uma explicação maravilhosa. Primeiro ele diz: vocês vão beber do cálice que eu vou beber, e aí ele está se referindo ao sofrimento, a tudo aquilo que ele vai passar. Vocês vão passar o que eu vou passar? Acho que vocês não vão. E não cabe a mim dizer quem senta à minha direita ou quem senta à minha esquerda. Isso não é a minha função. Porque até o Filho do Homem, ele está se referindo a ele, veio para servir. E uma coisa que eu tenho visto assim na igreja, principalmente, é como tem umas pessoas que são servas, estão ali para servir. E como tem outras que só querem status, só querem sentar-se à direita, sentar-se à esquerda, mas não querem trabalhar. E aí ele diz que se você quiser ser o primeiro, você vai ser o último, você vai servir. Você veio para servir. E um exemplo que ele dá mais à frente, a gente vai ver Jesus, né? Que era o Filho de Deus. Deus encarnado. Veio como homem. E lá na frente ele vai lavar os pés dos discípulos. Eu não vou entrar muito aqui nisso agora, mas quer forma de servir maior? Eu estou aqui como Filho de Deus. Eu sou Filho de Deus. E eu ainda lavo seus pés. Porque ele veio para servir. Será que nós temos esse mesmo espírito de servir ao nosso próximo, de servir a Deus, de estar sempre colocando as pessoas, né, as necessidades dos outros em primeiro lugar? Olha, hoje eu vejo que o mundo está cada vez mais egoísta. Mais egoísta. As pessoas não querem abrir mão de nada. Se não for exatamente da forma que elas querem, como elas querem, na hora que elas querem, do jeito que elas querem, não servem. Aí já se irritam, já corta amizade, já acha que você não faz nada por elas, porque você tem que fazer exatamente o que elas querem. Mas e o servir? Mas e você? Você não pode abrir mão de alguma coisa? Você não pode deixar que seu irmão seja o primeiro? Você não pode deixar um compromisso, algo que talvez possa ser protelado para fazer algo para o seu irmão? Fazer algo em prol de outra pessoa que não seja você mesma? Não sei não, vamos pensar, porque olha o que diz aí, os últimos serão os primeiros. E para você ser o primeiro, você tem que servir. Você tem que servir. Servir no reino de Deus, mas servir aqui, servir uns aos outros e servir para Deus, para que nós possamos alcançarmos a posição que nós queremos, porque aí é algo que nós queremos, nós temos que servir. Deus tem que achar. Lembra que é graça imerecida? Mas Deus tem que achar graça em nós. Nossa, olha essa filha amada. E por mais que às vezes pareça que nós não estamos sendo elevados, Deus está vendo tudo. Ele vê. Ele vê. E na hora certa, no momento certo, Ele nos coloca na posição onde nós deveríamos estar.
Então que nós possamos ter um coração aberto para servir, deixar os nossos egoísmos um pouco de lado e pensarmos um pouco mais no próximo, no outro, no que é importante para o outro, não só o que é importante para mim, não só, mas eu quero e eu só vou fazer assim. Então, olha só, os últimos serão os primeiros. E se os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros talvez sejam os últimos, tá bom? Vamos terminar esse capítulo porque tá ficando muito grande e aí eu acabo falando mais coisas e deixo coisas que eu gostaria muito de falar, sem falar, que eu falo muito, né, gente? Mas aí a gente vê já no finalzinho do capítulo, a gente vê 2 cegos, que eles estão ali no meio da multidão e eles começam a gritar. Olha o que eles gritam: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Começam a gritar e a multidão começa a sufocá-los e começa a dizer, não, para. Mas aí o que eles fazem? Eles não se intimidam pela multidão. Eu imagino que eles começam a gritar mais alto, até que eles chamam a atenção de Jesus. E Jesus olha para eles, 2 cegos, e Jesus faz uma pergunta, eu acho que um tanto quanto inusitada. Ok, o que vocês querem que eu te faça? O que querem que eu faça para vocês? E, gente, vamos combinar que Jesus era muito inteligente, muito esperto, muito sagaz. Vocês realmente acham que Jesus não sabia o que os cegos queriam que ele fizesse? Claro que não. Claro que não. Até porque Jesus conseguia entender o que os fariseus estavam pensando. Imagina se ele não ia saber o que 2 cegos queriam. Será que ele, por acaso, ele pensou, eles querem andar, ou eles querem falar, ou eles querem isso? Era óbvio que Jesus sabia o que os 2 cegos queriam, que era ver. Mas por que Jesus pergunta isso então para eles? Porque Jesus queria ouvir da boca deles. E é a mesma coisa conosco. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe do que nós precisamos, mas ele quer ouvir. Ele quer que nós expressamos o que nós precisamos, o que nós queremos. Às vezes meu marido fala muito isso, eu não posso ler a sua mente, porque às vezes eu quero que ele adivinhe o que eu estou pensando. Deus pode, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, ele pode, mas da mesma forma, ele quer ouvir da nossa boca, ele quer que nós compartilhamos com ele. E aí olha o que ele faz com os cegos. Ok, Jesus simplesmente cura, mas ele esperou. Ele poderia simplesmente olhar para eles e dizer, ok, cegos, estão curados agora. Mas não, ele espera. Ele espera que os cegos abram suas bocas e digam a ele o que eles querem. Então, às vezes, a gente está esperando que Deus simplesmente faça o que nós queremos, mas nós não chegamos a Ele, não abrimos o nosso coração, não abrimos a nossa boca, não expressamos. E Deus só está esperando que nós possamos abrir a nossa boca e dizer a Ele o que nós queremos. Lembra do secreto? Que é o nosso tempo, lá na nossa intimidade com Deus, nosso momento de falar para Ele. Então, que você possa chegar no seu secreto hoje, abrir o seu coração, abrir a sua boca e dizer para Ele o que você precisa que Ele faça. Porque eu tenho certeza, assim como Ele fez aqui com esses 2 cegos, Ele também fará com você. Ele simplesmente quer ouvir o que você quer. E aí, Ele vai agir. Mas enquanto você não disser a Ele, Ele não vai agir. Então hoje, entra no secreto, abra seu coração, abra sua boca, confesse, fale para Ele. E eu tenho certeza que Ele te ouvirá. Amém? Eu espero que você tenha um dia abençoado, que você não seja intimidada pela multidão que tenta te calar, que você aprenda a servir e não se indigne quando seu irmão aparentemente receber mais que você. Amém? Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã aqui em Mateus 21.